Ela é mestre e graduada pela Universidade Federal de Viçosa, sendo formada em 2014. Fez residência em nutrição oncológica pela Universidade Federal de Uberlândia em 2015. Pós-graduada em nutrição clínica funcional pelo Instituto BP em 2017. E também fez curso de modulação intestinal no ano de 2019. O tema da palestra dela é modulação intestinal. E é a Vanessa Fialho. Seja bem-vinda, Vanessa. Vanessa, pode, por favor, só ligar seu microfone? Desculpa. Olá. Ai, sim, desculpa, gente. Bom dia para todos, obrigada pelo convite. Espero aí poder atingir a expectativa de vocês, passar tudo que eu tenho aí de conhecimento são 3 anos já trabalhando com a área de modulação de intestino e assim, é uma área encantadora, para falar a verdade. Eu sou suspeita um pouco aí de falar. Vou compartilhar aqui então a tela, tá? Vocês estão vendo? Sim, tudo certo. Estamos vendo modulação intestinal. Então, como as meninas já falaram, né, eu sou mineira, estudei em Viçosa, tem pouco tempo aí de formada, mas aí eu já fiz bastante cursos assim que eu finalizei. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem também posterior, deixa aí com as meninas que eu vou tentar responder aquilo que eu não souber, né, porque a gente às vezes não sabe tudo. Eu tenho que procurar a resposta e passar para elas, tá? Então, vamos falar de um tema que hoje está crescendo muito, né? Isso aí é a questão da modulação de intestino. Gente, só para mim ter uma dúvida, vocês estão vendo a tela compartilhada? Sim, estamos vendo os slides. Os slides, né? Não, que eu queria tentar ver, para me organizar aqui. Tá. Então, vamos lá um pouquinho. Então tá, vamos falar um pouquinho agora da função do nosso trato gastrointestinal, né? Que a maioria aí já conhece, que ele tem a função digestiva, né? Absortiva. Então, as moléculas, após serem digeridas, elas serão absorvidas, né? Já no início ali do intestino até o final. Hoje, o nosso intestino, sabe-se que ele tem função imune, então ele produz grande parte das nossas células imunológicas. E temos também a síntese de neurotransmissores aí importante, principalmente a serotonina. Hoje, o nosso intestino, ele produz uma cerca aí de 70% a 80% de serotonina. Aí vocês podem pensar assim, então a questão de ansiedade, a falta de serotonina, está relacionada ao intestino? Sim. Mas não essa serotonina que é produzida no intestino, porque a serotonina produzida no intestino, ela serve somente para o intestino, para ele fazer a propulsão das fezes. Então, essa serotonina, ela não passa a barreira hematoencefálica. Então, o que vai passar a barreira hematoencefálica vai ser o triptofano, né? Então, por isso que a parte absortiva desse intestino tem que estar muito boa. Temos também a produção hoje de hormônios, né? Principalmente entre eles o PYY e GLP-1. E aí eu pego muito paciente, às vezes, que quer emagrecer, tá com fome, não sei se, né, eu posso falar, tem uma incidência maior de fome, aquela pessoa que ataca a geladeira, ataca armário, e vai ver, ela não está produzindo esses hormônios em forma adequada, em quantidades adequadas, porque o PYY do GLP-1, ele gera saciedade. Então, para poder gerar saciedade nessa pessoa, eu preciso tratar intestino obrigatoriamente, porque senão essa pessoa tem uma incidência de uma vontade de comer muito grande. Eu brinco com meus pacientes que não é eles querendo, né? É o corpo, é o metabolismo do corpo ali atrapalhando e fazendo eles comerem. O intestino também faz, né, o processo de detoxificação, então aquele excesso
gente vai formar o cocô e vai jogar isso. Então, o cocô tem bastante toxinas. E o processo de excreção. Então, a gente é aquilo que come, absorve, utiliza e excreta, tá? Tudo que a gente vai absorver vai ser utilizado, né, para produzir energia, para produzir células de defesa, gerar equilíbrio mental e emocional com a produção não só de serotonina, dopamina, GABA, qualidade do sono também. Vamos lembrar que pessoas que têm muita dificuldade para dormir, geralmente são pessoas muito ansiosas. E para produzir melatonina, eu dependo de serotonina. Então, se a pessoa não produz serotonina, ela não tem melatonina. Então, ela tem essa dificuldade em dormir à noite e dificuldade de ter um sono reparador. E também para a formação muscular, né, ao longo aí do dia. Então, a gente tem que ficar atento que não é só comer, absorver, né, que precisamos. A gente tem que absorver e garantir que os nutrientes também vão chegar nas células alvos do nosso corpo. Porque muitas vezes acontece de absorver e elas não chegarem aonde precisa, e isso gera algumas consequências aí para o organismo, né, algumas deficiências nutricionais. Aqui é o sistema digestório que só trouxe para representar um pouquinho para vocês, já tem bastante conhecimento sobre, né, a boca, esôfago, estômago, né, início do intestino delgado, depois, né, temos o intestino grosso e o ânus. Então, a ecologia intestinal. Hoje nós temos mais bactérias no nosso intestino que células do nosso corpo. Então, nosso corpo ele é habitado por bactérias, né, o corpo inteiro. E elas vivem em simbiose com a gente. Então, o que seria essa microbiota intestinal? Um termo muito errado que se usa hoje é flora. Não existe flora intestinal. Flora tem a ver com fauna, natureza, né? A gente não tem uma fauna dentro do nosso corpo. O certo a se falar é microbiota. Então, a microbiota intestinal ela é, por definição, um conjunto de micro-organismos, tá? Não só bactérias. Lembrando que a gente tem fungos também que está ali em equilíbrio, né, com as bactérias, que povoam, né, todo o nosso trato gastrodigestório, e em condições normais ela não vai causar doença e cuja composição vai variar ao longo do trato gastrointestinal. Então, onde que inicia tudo? Na barriga da mãe. É onde a gente tem o início, né, da colonização. Mas assim, a criança nasce, ela tá totalmente com o intestino estéril. E aí vamos pensar que ela vai começar a colonizar esse intestino através do quê? Primeiro pelo tipo de parto, né? Então, se é parto cesárea, ela tem mais incidência aí de ter mais tipo de lactobacilos, bifidobactérios, comparado com parto cesárea. Mas isso não tem artigos hoje mostrando que isso não é algo concreto, tipo, só porque nasceu de parto normal quer dizer que a pessoa vai tender, cesárea vai tender a ter desbiose. Não necessariamente, porque hoje a gente também tem a transmissão vertical. Então, você com a sua mãe, você com o pai, com o irmão e até com o cachorro, vamos assim dizer, tá? Depois que essa criança nasce, ela vai sendo amamentada aí pela mãe, a mãe já vai estar passando lactobacilos, bifidobactérios através do leite materno. E vamos lembrar que muitas crianças têm cólicas, né, no primeira semana, primeiro mês de vida ou mais. Por que elas têm cólica? O intestino está estéril e aí entra um alimento que ele ainda não dá conta de digerir de forma adequada, isso vai causar cólica. Por isso que é utilizado muito o Lactobacillus reuteri, porque o reuteri ele gera uma maturação mais rápida desse intestino do bebê. Por isso que é indicado o uso dele nos primeiros meses de vida, para ajudar a diminuir essa cólica. Então, ter cólica é normal para o bebê, porque o intestino dele ainda está em formação.
Então, assim, a colonização da microbiota humana, né, como eu já comentei com vocês, né, começa no nascimento e continua a se desenvolver e se modular em questão de abundância de espécie por cerca de até 3 anos, né? Até que a microbiota, a partir desse momento, já vai se tornar uma microbiota muito semelhante à de um adulto. Aí o que acontece? Muitas vezes, que nem na minha casa, minha mãe é constipada. Eu nasci, minha irmã também, minha irmã um pouco mais velha, nós duas éramos constipadas. Olha que engraçado, né? Aí porque tem essa questão de transmissão vertical. Então era uma coisa muito, como posso falar, muito forte. Isso acontece em muitas famílias, tá? E um outro ponto que eu fico pensando muito, e é algo também que a gente deve estar analisando em nosso paciente, quando pega assim para poder atender, é entender um pouquinho de como que foi a infância. Se essa criança foi amamentada no leite materno, ou foi fórmula, leite de vaca, como que foi mais ou menos o hábito alimentar quando criança. Era uma criança que comia muita bolacha, industrializados, refrigerante, que infelizmente a gente vê isso muito, né? Mães ofertando refrigerante para crianças que às vezes não tem nenhum ano de vida. Crianças comendo esses salgadinhos amarelos, chips, né? Comendo hambúrguer. Porque ele tá vendo a gente comer, vai querer comer também. Ele tem vontade, porque isso é gostoso, dando sorvete. Gente, são alimentos altamente inflamatórios que a gente fala, com proteína extremamente pesada e né, muitas vezes aí com uma carga de toxinas no sentido de conservantes, corantes. Gente, pensa que essa criança menor que 3 anos ainda não tem a microbiota totalmente formada desse intestino. Aí já tem um hábito alimentar totalmente voltado para uma dieta mais inflamatória, né, industrializada. Essa criança já vai começar a ter problemas de saúde muito cedo, porque ainda não desenvolveu essa microbiota, e você está dando tudo para ela desenvolver uma microbiota mais patogênica do que probiótica. Então, uma coisa que eu pergunto muito para os meus pacientes eu gasto uma média aí de 2 horas de consulta, dependendo de algum paciente, até 3, até mais, né? Depende do que eles vão me passando. Como que era o hábito alimentar, se quando criança tinha inflamações de seios nasais, as ites da vida, rinite, sinusite, bronquite, amidalite, inflamação de garganta. E isso me conta que como foi a dieta dessa pessoa. Se ela tinha muita inflamação, com certeza ela já deveria fazer um consumo muito alto de derivados de leite, porque dar danoninho é bonito, né? E a Yakult. Então, assim, isso você está propiciando aí a criança desenvolver diversas doenças respiratórias já na infância. Aí o que acontece? Se você tem essas inflamações de infância, vai levar no médico, mas vai passar antibiótico, o antibiótico vai matar bactérias, e essas bactérias, né, vai morrer tanto as boas como as ruins, e a pessoa não muda o hábito alimentar, vai continuar se intoxicando, colocando alimentos ruins, e isso só vai gerando um efeito, uma bola de neve, né, no corpo aí da pessoa. Então, temos hoje um número cada vez maior de artigos que associa várias doenças e desequilíbrios à nossa microbiota no início da vida. Então, tem muitas vezes que determinadas doenças, elas tiveram início na infância, mas que elas foram ser expressas na vida adulta, depois de 30, 40 anos, tá? Aqui é como que a microbiota varia ao longo da nossa vida, tá? Então, no pré-natal ali, a gente não tem uma colonização, né? Quando a gente vai ter um parto, digamos, vai nascer de cesárea, eu tenho mais lactobacilos para colonizar. E se eu tenho um parto cesárea, parto vaginal, gente, desculpa. Se eu tenho um parto cesárea, eu vou ter mais estafilococos, tá? E aí vai mostrando, né, depois de um mês de vida, a tendência é eu ter mais bifidobactério, se eu for amamentado no leite materno. Se eu for ser amamentado em fórmula, eu vou ter mais enterobacteriácea. Se eu fizer algum tratamento antibiótico, eu vou diminuir a incidência de bactérias.
e assim em diante. E a partir dos 3 anos que essa microbiota ela vai ser mais definida, né? Vai estar muito parecida com a de um adulto. Então, na fase adulta, o uso de medicamentos, estresse, alteração de sono e uma dieta totalmente desequilibrada também vai alterar a minha microbiota. Eu posso ser uma criança que nasci de parto normal, fui amamentada no peito, tive uma introdução alimentar maravilhosa, não comia besteira, mas se na vida adulta eu levo uma vida totalmente estressante, não durmo direito, uso muito medicamento, minha dieta alterou, com certeza essa microbiota vai ser alterada também. Lembra, ela está em constante formação ao longo da nossa vida. E isso é muito, vai variar muito conforme a gente vive. E após 55 anos, a gente tem uma diminuição maior de bifidobactérios, né? Após 55 aí, por quê? É normal do envelhecimento. No envelhecimento, a gente tem alterações gastrointestinais, que é normal do processo envelhecer. Então, o nosso intestino delgado, ele tem uma maior quantidade de proteobactérias, que são as gram-negativas, são as bactérias mais prejudiciais, mas que em equilíbrio elas convivem em harmonia com o nosso corpo. Já o nosso intestino grosso, ele tem maior concentração de micro-organismos com maiores atividades metabólicas, aí, que são as bactérias probióticas, né? Dentre as principais, a gente encontra as bifidobactérios, bacterióides e os nossos lactobacilos, né? Então, a microbiota, ela se desenvolve a todo momento, né? No decorrer da interação, tanto de fator genético, contato com o meio ambiente, o tipo de dieta que levamos e se a gente está adoecendo ou não, né? E também se a gente está usando medicamentos, tá? Então, gente, cada pessoa tem uma microbiota única. Não é porque eu tenho uma microbiota X que fulano vai ter a microbiota X. Não é bem isso. A gente tem uma microbiota de acordo com o estilo de vida que a gente leva, né? Então, também temos aproximadamente 10 vezes mais bactérias, né, do que nossas células do nosso corpo. Alguns perfis mais comuns, né, que a gente encontra, eu gosto de deixar bem claro alguns tipos de lactobacilos, né, que são os lactobacilos, né, os bacterióides. E lactobacilos é algo que a gente ouve falar com mais frequência. Temos também a Faecalibacterium, gente, eu não sei para esse negócio na hora direito, não, Prausnitis, e Arquemansia mucinifera, a gente chama ela de AKK. Hoje, na modulação intestinal, são as nossas queridinhas. Por quê? Elas, quando geram fermentação de fibras probióticas, elas geram ácido graxo de cadeia curta que tem ação anti-inflamatória, proteção da barreira, né, do nosso intestino. Então, são duas que constantemente a gente vai tentar aumentar em indivíduos doentes, principalmente com doenças inflamatórias intestinais. Então, grava esse nome, Faecalibacterium prausnitis e Arquemansia mucinifera. Essa microbiota, né, intestinal, ela tem demonstrado interagir com o hospedeiro de forma simbiótica, igual eu falei com vocês. A gente tem um equilíbrio dentro do nosso corpo, né? Então, ela gera modulação, a inflamação. Então, ela gera o equilíbrio, né, entre o processo inflamatório do nosso corpo, equilíbrio do nosso sistema imunológico. Ela ajuda na biotransformação de xenobióticos, que são que as toxinas. A gente está constantemente se intoxicando ao longo do dia. Isso é normal, né? O que não é normal é se a gente não consegue fazer o processo de detoxificação. Então, as bactérias ajudam nesse processo de eliminação de excesso de toxinas, na absorção de micronutrientes, que é muito importante para o funcionamento do corpo, sintetizando vitaminas, vitamina K, biotina, é produzida também no intestino. Claro que a biotina a gente consegue em fontes alimentares, a vitamina K também, mas também tem uma produção delas bem significativa em nível intestinal. Proteínas usadas por nós, né, no caso o hospedeiro somos nós, e ela gera também fermentação de alguns substratos que vai virar energia, fornecendo também aí capacidade, dando mais o corpo aí resistência a patógenos, porque constantemente a gente está jogando aí
algum agente prejudicial para o nosso corpo, mas se o nosso sistema imunológico está bem, ele vai conseguir se defender sem demonstrar isso para o hospedeiro. Então aqui é um pouquinho, né, que eu achei legal essa figura, como cada parte do nosso corpo é colonizada por tipos diferentes de bactérias, tá? Que nem a vagina tem mais firmicutes, o tipo de bactéria, né, probiótica. Aqui na nossa boca, aqui esse verdinho aqui, que é mais o intestino delgado, tá? Proteobactérias, olha a quantidade de proteobactérias que tem, tá bom? Temos a questão do H. pylori ali também, né, que convive no nosso corpo em simbiose. E aqui um pouco da distribuição da microbiota pelo trato gastrointestinal. Então, do duodenos temos mais streptococcus, lactococcus e estafilococcus. No jejum vamos ter lactobacillus, streptococcus, enterococcus. Ilho, né? Também tem enterobacteriaca. Gente, esses nomes é muito complicado para falar, tá? Bacterióides, Clostridium. E cólon, já temos Clostridium, proteobactéria, actinobactéria. Então, vocês podem ver que é muito variado, tá? O tipo de bactérias que está ao longo. Temos tanto bactérias probióticas quanto bactérias patogênicas. Então, a microbiota intestinal hoje desempenha funções como, né, conversão de metabólitos, né, de alimentos como vegetais, como glucosinolatos ou polifenóis que vêm de frutas, verduras, cereais, chocolate, chás, e elas têm uma propriedade de promoção de saúde, por isso que a gente, hoje na nutrição funcional, a gente fala muito de alimentos com polifenóis, que tem ação antioxidante, anti-inflamatória, e contribui até para a modulação do sistema, da nossa microbiota como um todo, tá? E tem muitos tópicos, né, de pesquisas nutricionais em cima desses alimentos como forma de trazer saúde. As bactérias intestinais também desempenham, né, igual eu já comentei com vocês, além do metabolismo de xenobiose, na conversão de sais biliares. Então, o sal biliar que a gente libera para a emulsificação das gorduras, chega no nosso intestino, as bactérias vão converter em sal biliar secundário. E aí, se eu não tenho uma conversão de sal biliar secundário, eu tenho uma alteração nessa conversão e eliminação de sais biliares. Então, aqui nós temos um pouco dos tipos de bactérias. Temos as bactérias aeróbicas, que são as bactérias gram-positivas, e anaeróbias, que são as bactérias gram-negativas. As bactérias gram-positivas, que é as bactérias probióticas, elas têm uma camada de peptídeo glicano, é importante a gente saber disso. Elas têm uma substância chamada, né, de muramil. O outro nome que eu não estou conseguindo ver, não, gente. Tá tampando uma coisa aqui. E temos as bactérias, né, gram-negativas, que elas têm mais de uma camada, que é o peptidoglicano, lipoproteínas e o LPS. Então, esse muramil de peptídeo, qual que é a importância dele, né? Ele vai acionar o nosso sistema imunológico. Isso vai gerar proteção da nossa barreira intestinal e do nosso corpo como um todo. Por isso essas bactérias são as nossas queridinhas. Já as bactérias gram-negativas, esse LPS, né, ela é considerada uma endotoxina, que vai provocar uma resposta por parte do nosso sistema imunológico, gerando inflamação. E é aí que mora o grande perigo hoje. O excesso dessas bactérias libera mais LPS, e esse LPS gera tal inflamação de baixo grau que a gente tanto fala. E aí temos aqui, eu trouxe uma figura para vocês verem como que age essa questão desse LPS e a nossa inflamação, tá? Então o LPS hoje, ele vai induzir a secreção de citocinas pró-inflamatórias, vai gerar resistência à insulina, acúmulo de triglicerídeos no fígado. Então vai ter pessoas, hoje, gente, o que tem de pessoas com esteatose hepática não alcoólica não está escrito por causa da desbiose, por causa da alteração da microbiota, pelo aumento de LPS, tá?
vai gerar ganho de peso e muito estresse oxidativo no corpo, que isso é danoso, né, para as nossas células. Então, o que acontece? Esse LPS, ele se liga a uma proteína do nosso intestino, tá, das nossas células ali, chamada Toll-like receptor 4. Quando ela se liga a essa proteína, tá aqui em cima, tá na parte de cima, ela vai desencadear com que o corpo produza citocinas inflamatórias, né? Ativando o NF-kappa-beta. Então, a gente vai ter um excesso de citocinas inflamatórias no nosso corpo. Então, o que acontece? Tá? Eu trouxe uns textos um pouco grandes, mas é porque é muito detalhe. E eu acho que fica um pouco mais fácil até para quem gosta de escrever e anotar. Quando a barreira do nosso intestino é interrompida, o que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que é leaky gut, permeabilidade intestinal, então o intestino está mais permeável, está tendo translocação de substâncias do lúmen do intestino para a corrente sanguínea, né? Isso vai fazer com que ocorra um aumento de passagem de derivados alimentares, bactérias e vírus vindo desse LPS e essas substâncias LPS. Quando esse LPS cai na nossa circulação, gente, é efeito imediato. Já vai gerar uma endotoxemia. O que é endotoxemia? Gerar cascata inflamatória. A ativação da nossa cascata inflamatória, tá? Então, igual eu falei, ele vai se ligar aqui ao receptor Toll-like receptor, vai ele fazer liberação da cadeia, né, de fator nuclear kappa-beta, que vai induzir assim, a produção de várias enzimas, né, inflamatórias. Vai ter citocinas, quimiocinas, moléculas de adesão celular, proteínas de angiogênese, óxido nítrico sintetase induzível. O que isso está acontecendo? Além de eu estar inflamando o meu corpo, é um processo envolvido na aterosclerose. Né? Então, essas citocinas pró-inflamatórias, elas interrompem também a sinalização da insulina. Ela faz o meu corpo não reconhecer a insulina da forma correta. Aí o que acontece? Eu vou gerar uma resistência à insulina. Então, hoje, muitos dos casos de resistência à insulina que eu pego em consultório está associado à desbiose. A pessoa não tem... Gente, chega pessoas magras, né? Porque eu trabalho muito com a parte de doença, magras, mas com resistência à insulina. Então, uma coisa que eu fico indignada é quando o médico não solicita exame de resistência à insulina, né? Que é pra gente ver insulina, glicose, hemoglobina glicada, porque o paciente é magro. Hoje isso não é padrão mais. Então, o que tem de pessoas inflamadas, né? Com essa inflamação subclínica, desenvolvendo resistência à insulina, e essa resistência à insulina desenvolvendo alterações no corpo, é muito, não é pouco. E essa inflamação, né, aqui eu só falei de aterosclerose e resistência à insulina, que é uma pré-diabetes futura e futuramente aí levar uma diabetes. Ela é a raiz de diversos distúrbios do nosso organismo. É isso que a gente trabalha constantemente na modulação de intestino, diminuir essa translocação e essa inflamação gerada por LPS, né, que é vinda das bactérias patogênicas. Há outras doenças associadas, né, a essa inflamação. Temos artrite reumatoide, doenças inflamatórias intestinais como toda, câncer, principalmente colo retal, diabetes, hipertensão, obesidade e dentre outros. Gente, Alzheimer, Parkinson, intolerâncias alimentares, as ites, nossas ites da vida, fibromialgia, tá tudo associado aí a essa alteração. São hoje mais de 20 tipos de doença. E quando eu descobri isso durante as aulas de modulação de intestino da funcional, eu falei, não, é essa área que eu tenho que trabalhar, porque hoje a gente não trata ninguém se a gente não tratar intestino. Então vamos lá, gente, o que é essa tal de desbiose? Tanto se fala hoje, né? Tá crescendo muito. É quando a gente gera um desequilíbrio na qualidade e quantidade
quantidade de bactérias. Então, eu tenho um aumento das bactérias patogênicas e diminuição das minhas bactérias probióticas, né? Então, eu tenho uma mudança tanto na qualidade de bactéria quanto na quantidade, né? Às vezes eu tenho bactérias benéficas, mas ela está gerando um desequilíbrio já, porque as outras bactérias patogênicas estão gerando já um caos dentro, né? Então, estou diminuindo as proteobactérias, elas fazem também diminuir um pouco da diversidade ali das bactérias probióticas, né? Então, a gente tem aí uma mudança na atividade metabólica. A gente viu que o nosso intestino hoje não é um local só de excreção daquilo que o meu corpo não quer mais. Ele produz muitos metabólicos importantes para o nosso corpo, né? Neurotransmissores, enzimas digestivas, entre outras coisas que eu já comentei com vocês para trás, né? E a mudança em sua distribuição do trato gastrointestinal. Então, eu falei com vocês, né? A distribuição dos tipos de bactérias que tem ao longo do nosso trato gastrodigestório, com a desbiose, ela é alterada. Às vezes, bactérias que são boas vão lá embaixo, elas simplesmente somem. Qual que é a ação dessa microbiota patogênica, então, né? Quais são os efeitos danosos? Gente, destruição de vitaminas, inativação enzimática, destruição das tight junctions da mucosa intestinal. As tight junctions é o que faz as minhas células do intestino manterem aderência entre uma a outra, elas ficam firmes. Quando eu tenho essa permeabilidade intestinal alterada, havendo aumento dessa permeabilidade, é que ocorre rupturas dessas tight junctions, então fica poroso esse intestino. Produção de toxinas, de promotores tumorais, produção de metabólicos que atingem a circulação sistema, como amônia, aminas bioativos, são altamente deletérias para o nosso corpo. E onde a gente pode ter desbiose? Gente, no corpo inteiro temos desbiose. Seios nasais, na pele. Hoje tem muito cremes com lactobacilos, né, para gerar uma melhora da microbiota da pele, porque traz algumas alterações aí prejudiciais na nossa boca, no trato gastrodigestório como um todo, né, o gênito urinário, né, ali muitas mulheres desenvolvem candidíase também, e ambiental. E por que tudo acontece no intestino delgado, né? Tudo que a gente fala, uma grande parte tá se acontecendo no intestino delgado. A gente não fala tanto do intestino grosso. Porque é no intestino delgado que é a fonte sistêmica de absorção de LPS e PAMPs. Esses PAMPs são padrões moleculares associados a bactérias benéficas, tá? Quando libera aquele dimuramilpeptídeo, em conversões lá, esses PAMPs aí, vai converter, vai virar PAMPs. Ela tem ações muito benéficas no nosso corpo. Ela vai estimular o sistema imunológico a trabalhar. Ela ajuda também... Não ajudando, desculpa, gente. Elas vivem também no intestino delgado e elas são contidas também em alimentos, tá? Então, porque é nesse intestino delgado que eu tenho maior concentração e absorção desses dois tipos aí de fragmentos, né? Que é o LPS, que é prejudicial, os PAMPs, que são benéficos. Quais são as possíveis causas, então, da alteração da nossa microbiota intestinal? Gente, grande parte, dieta desequilibrada, consumo exagerado de açúcar industrializado, fast food. Segundo ponto, inibidores da bomba de prótons, os nossos omeprazóis da vida. O que acontece? Lembra que eu preciso digerir bem meu alimento para chegar no intestino e esse alimento estar em suas porções menores, tipo uma proteína, virar aminoácido para poder ser digerido. Se eu uso um inibidor da bomba de prótons, meu estômago não vai ter ácido para digerir essa proteína. Se eu não vou digerir a proteína, é que eu brinco com meus pacientes. A digestão começa mesmo na boca. É uma digestão, grande parte, mecânica.
Se você não mastigar bem, seu estômago não vai trabalhar bem. Então não adianta eu também ter um estômago funcionando bem se eu não mastigo bem, tá? E aí vai chegar nesse estômago, eu brinco com eles assim, que estômago não tem dente. Ali é só químico. Então, se você não mastigou bem, tá usando algum omeprazol, você não vai ter uma digestão, você não vai digerir bem essa proteína. E aí vai chegar proteína mal digerida nesse intestino. Gente, isso é uma festa para bactérias patogênicas. Elas adoram esse tipo de alimento mal digerido. E aí você vai estar dando mais condições para crescerem ali dentro. E aí uma coisa que é muito legal, né? Legal assim, eu acho muito legal, mas a gente pergunta, quando a pessoa vai no banheiro e fala, pô, teve um urubu, parece, né? Tinha uma carniça que saiu da pessoa. Por quê? Geralmente é por esse cheiro fétido exagerado, está associado à má digestão de proteínas. Tá? Isso acontece muito em idosos que tomam, gente, omeprazol como água. E vamos lembrar, conforme a pessoa vai envelhecendo, ela vai produzindo menos ácido. É algo normal da fisiologia do envelhecimento, tá? E aí temos a questão também do antibiótico, uso de anti-inflamatórios, corticoides. Então, são medicamentos, gente, que vai gerar alteração daquela microbiota. Pessoas que se automedicam, eu tô com uma dor, inflamou aqui, vou ali e uso um anti-inflamatório, ela tá quase que assinando sua sentença já. Porque hoje não pode acontecer nada, mas daqui a 20 anos o corpo vai trazer as consequências, vai mostrar pra ela, vai cobrar. Aumento de gordura saturada. A proteína, igual eu falei com vocês, a proteína associada a omeprazol, gente, é uma bomba pro nosso corpo, tá? Tem uma motilidade intestinal mais reduzida, são aquelas pessoas constipadas constantemente. Deficiências nutricionais, que aí a deficiência de nutrientes vai alterar aí a recuperação da barreira intestinal. O estresse, vírus e parasitas. Então, pessoas também extremamente estressantes gera alteração da nossa microbiota, porque ela tem uma liberação de cortisol muito alto. Então, ela é aquela pessoa que é hipercortisolenismo, que fala. São pessoas que têm uma liberação de cortisol constantemente alto ao longo do dia. Aqui é para mostrar um pouquinho para vocês a interação, né, meio que hipotética aí da microbiota intestinal e do hospedeiro, né? Então a gente pode ver, o tá de vermelho é quando eu tenho aumento de bactérias patogênicas e de azul aí bactérias probióticas. Então, se eu tenho um consumo maior de gorduras, uma dieta que a gente fala ocidental, junk foods hoje, eu vou aumentar firmicutes e proteobactérias, que vai gerar desbiose. Se eu tenho um consumo de verdura, legumes, frutas, né, comida que deveria ser grande parte nossa ingerida, vai ter aumento de bactérias probióticas. E se eu tenho aumento de bactérias patogênicas, eu vou ter mais inflamação, mais LPS. Quanto mais LPS e mais bactérias probióticas, mais eu vou gerar dano na barreira intestinal e eu posso gerar aí o tal do leaky gut do intestino permeável, o que vai gerar inflamação de baixo grau. Então aqui eu trouxe um pouquinho falando da carne vermelha com a desbiose, tá? Então o consumo de carne vermelha, ela está muito associada a aumento de bacterióides e diminuição de bifidobactério. Lembrando que o que acontece? Quando a gente tem carne vermelha, o consumo dessas carnes vermelhas, a gente que tem carnitina. Essa carnitina, ela vai ajudar na transformação de trimetilamina. Deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês. Sobe aqui. Então tá, essas proteínas vão ser muito fermentadas no nosso colo, tá? Quando ela não é bem digerida. Vai produzir muitos metabólitos nocivos, o que vai aumentar a atividade de bactérias patogênicas. Tá aqui a figura que eu estava querendo. O que acontece? Quando eu como, aumento o consumo de carnitina, que vem da carne vermelha principalmente. Eu vou gerar uma alteração na minha microbiota, aumento mais de bactérias patogênicas.
bactérias vão fermentar esse tipo de carne vermelha, vai produzir uma substância chamada de trimetilamina, que quando chega no nosso fígado, ela é transformada em óxido trimetilamina. Qual que é o efeito dela para o nosso corpo? Ela vai inibir o transporte reverso do colesterol e diminuir a ação do ácido biliar, a transformação de ácidos biliares. E isso é risco para quê? Principalmente eu não ativar enzimas no fígado de transporte reverso do colesterol, aumento de arteriosclerose. Então, esse artigo trouxe, né, mostrou como que o consumo de carne está associado ao desenvolvimento de arteriosclerose hoje. Principalmente, gente, em pessoas que tá usando omeprazol e tá com o intestino disbiótico. Então, isso é muito sério. É aí que a gente fica, diminuir a incidência do consumo de carne vermelha. É importante? É, mas limitar. Tem pessoas que comem carne vermelha todo dia. E aí são as pessoas que têm maior risco de desenvolver doenças cardíacas como um todo. Uma dieta com alto teor de carboidrato também vai gerar uma desbiose. Por quê? Vai gerar lentidão do trânsito intestinal. Vamos lembrar que, gente, eu brinco com meus pacientes que a gente demoniza muito o glúten, né? Às vezes, tadinho do glúten, não tem nada a ver com o que está acontecendo. Vamos lembrar que o trigo hoje, ela também tem a beta-gliadina, que né, ela tem a gliadina e o glúten. Todas duas têm ação inflamatória, são proteínas mais alergênicas ao nosso corpo. E aí, esse consumo de gliadina, né, tá junto ali com o glúten da farinha, ou, não, eu tô consumindo, como mais pego o paciente, gente, eu tô consumindo alimentos sem glúten, mas tem a gliadina. O que ela faz? Ela, né, se transforma lá no nosso intestino em beta-gliadina 7, ela tem ação opioide, igual medicamento opioide, ela tem ação inflamatória muito pesada. O que ela vai gerar? Constipação e diarreia. Então, tem pessoas que chegam no consultório reclamando de constipação, é porque está consumindo muito carboidrato. E isso faz o que? Lentifica o trânsito intestinal. Então, pegou pessoas, ouviu falar, ou se você é constipado, observa o tanto de carboidrato que você está comendo, principalmente farinha branca. Não estou falando de carboidrato vindo. Então, se eu tenho menos bactérias gram-positivas, que são as probióticas, eu vou ter menor produção de ácidos graxos, né, tipo butirato, que tem ação anti-inflamatória. Então, eu vou ter maior produção de toxinas, maior irritação da mucosa intestinal, a absorção de toxinas pela corrente sanguínea vai aumentar, isso vai gerar um efeito sistêmico, então eu vou ter mais tempo, vai gerar esse efeito sistêmico de inflamação, intolerâncias alimentares e desenvolvimento de diversas doenças. Isso aumenta muito o quadro, tá, de tratamento de algumas doenças. Os antibióticos, eles geram alteração da nossa microbiota,
o que vai gerar esse aumento da permeabilidade intestinal, que é o leaky gut, o que vai superativar aí nosso sistema imunológico. Então, gente, se está translocando substâncias que não podem para a nossa corrente sanguínea, nosso sistema imunológico está trabalhando constantemente o tempo todo. É aquilo que eu falo. Se o sistema imunológico trabalha exageradamente, você... Deixa eu ver. Oi, tinha travado, mas voltou já agora, só que agora a gente tá vendo você. Até onde, então, que vocês perderam? É porque eu não consigo ver vocês. Eu vejo o meu slide para vocês. Entendi. Não, mas foi 2 minutinhos só que a gente, agora, antes da sua fala agora, a gente tinha travado, mas acredito que você já continua de onde estava mesmo. Só os slides que não tá mais aparecendo. Tá, eu vou aqui compartilhar com vocês novamente. Agora apareceu para vocês? Sim, apareceu os slides atrás e a tela da apresentação na frente. Aí, agora deu certo. Deu certo? Nessa parte aqui, vocês pegaram? Sim, o high carb a gente pegou. Tá. Essa parte aqui de antibiótico? Essa você começou a falar, a gente não terminou, então pode pegar. Olha que eu não sou de olhar celular, eu acabei olhando. Então tá, gente. Desculpa, deve ser um pouco da instabilidade da internet aqui em casa. Então o que acontece, né? Vamos voltar aqui para a questão dos antibióticos. Eles matam tanto bactérias boas quanto bactérias ruins. Então eu vou diminuir a incidência de bactérias. Se eu vou diminuir a incidência de bactérias, eu vou dar propensão para ter um aumento de vírus e fungo no nosso corpo. Aí o que eu estava falando é que hoje tem muitas pessoas com síndrome fúngica associada de disbiose. E essa síndrome fúngica, por quê? Você diminuiu a incidência de bactérias. Lembra que a gente vive em equilíbrio, em simbiose? Se eu desequilibro uma, eu vou fazer com que a outra aumente. E aí, quando eu tenho menos bactérias, né, também benéficas, eu vou ter uma menor produção de ácido graxo de cadeia curta, que é produzida a partir da fermentação de fibras. E esses ácidos graxos de cadeia curta, ela tem ação anti-inflamatória. Quais são eles? Butirato propionato. E aí tem um terceiro, gente, que eu nunca lembro o nome. É assim, nunca lembro o nome. Então eu vou ficar devendo o nome do terceiro, mas são 3 ácidos graxos de cadeia curta. O mais estudado hoje é o butirato. Que aí, quando eu falei daquela bactéria Prausnitz e a Akkermansia mucinifera, elas produzem uma maior quantidade de butirato, que vai ter uma ação anti-inflamatória melhor. E aí, se eu não tenho essa ação anti-inflamatória, estou com aumento de fungos, eu vou ter uma produção maior de toxinas, eu também vou ter uma produção maior de bactérias patogênicas, eu vou ter uma irritação da minha mucosa intestinal. Essa irritação vai gerar inflamação. Essa inflamação vai também gerar aquela questão do leaky gut, do intestino permeável. Eu vou ter, então, maior absorção, translocação de toxinas para minha corrente sanguínea, dentre elas o LPS. E aí eu vou gerar um efeito sistêmico, né, de inflamação. E com isso, quadros de doenças só tendem a piorar. Síndrome do intestino irritável, Crohn, colite, enfim, resistência à insulina, dentre outros. Então, o nosso antibiótico, né? Desculpa, gente, fui olhar aqui para ver se estava vocês mandando alguma coisa para mim. Então, hoje o antibiótico está muito associado, assim, a doenças inflamatórias intestinais. Porque, igual eu comentei, vai ter aumento dessa permeabilidade intestinal, eu vou ter uma superativação do meu sistema imune. Lembra? Translocação de substâncias que não podem, meu corpo vai entender como tem algo danoso chegando. E para nos defender, o sistema imunológico vai trabalhar. E aí você começa a gerar um estresse nesse sistema imunológico. Só que, gente, quando a gente está com esse leaky gut, essa inflamação intestinal, eu vou ter menor absorção de nutrientes,
de vitaminas e minerais. E aí eu não consigo recuperar meu sistema imunológico de acordo. E aquelas pessoas que começam a ter menor tolerância, aquelas pessoas que têm imunidade mais baixa, tá? Então eu vou ter o maior chance de desenvolver doenças inflamatórias intestinais. Então a síndrome, né, da permeabilidade intestinal alterada, que é o leaky gut, né, é um conjunto de condições clínicas que ocorrem quando o sistema de defesa da mucosa gastrointestinal são suplantadas, resultando na alteração do mecanismo de transporte do enterócito e na destruição da mucosa intestinal. Gente, translocação de substâncias que não podem do lume do intestino para a nossa corrente sanguínea. Então, aqui só para mostrar, uma figura para mostrar que tem muitas substâncias, principalmente o LPS, que podem transpassar. Vocês podem ver que do lado esquerdo tem ali, né, tá escrito tight junctions, é o que mantém as células ligadas uma à outra. E quando a gente tem algo que gera dano, essas tight junctions, né, que é claudina e ocludina, elas se desfazem, abrindo essa barreira. E aí fica muito poroso esse intestino. Então, essa excessiva translocação pode ocorrer com antígenos alimentares, fragmentos de bactérias LPS, hiperestimulação do sistema imunológico, desenvolvimento de alergias e hipersensibilidade alimentar. Gente, que eu pego hoje de pessoas com hipersensibilidade alimentar, não é que a pessoa é hipersensível, ela está com sensibilidade alimentar, porque depois que a gente recupera o intestino, essa sensibilidade melhora. Eu falo por mim, eu me descobri, eu sou sensível ao glúten, não celíaca. Eu descobri durante a aula, não é exame que mostra. E aí quando eu retirei o glúten, meus sintomas desapareceram. E aí eu gerei recuperação do meu trato gastrodigestivo, que eu aplico, aprendi, né, com o professor Murilo Pereira, que é um mestre da modulação intestinal, a fazer uma limpeza intestinal. Quando eu fiz depois de 40 dias e fui comer pão novamente, eu fiquei assim, gente, cadê meus sintomas? Cadê minha diarreia? Cadê minha distensão abdominal? Acabou, não tive. Claro, quando eu como um pouco mais do que eu posso, eu desencadeio algumas reações em mim, porque eu sou sensível ao glúten, eu não sou celíaca. Mas por quê? Eu tenho uma resposta muito exacerbada. Eu tenho um sistema imunológico mais debilitado. E isso pode acontecer porque eu gerei dano na minha infância. Eu usei muito antibiótico, eu tinha muita inflamação. Eu cheguei a operar com 8 anos de idade para retirar amígdalas, só para vocês terem uma ideia. Então é uma coisa que eu não vou recuperar do dia para noite. Olha que eu tô tratando meu intestino aí já tem muitos anos, né? Já tem aí uma média de 2 anos e meio, mais ou menos. E assim, não recuperei, mas eu também não tô do jeito que eu estava antes. Quero comer pão de diarreia, gente. É uma coisa horrível. E isso vai fazer o quê? Com que eu tenha uma fadiga imunológica. E se eu tenho fadiga imunológica, gente, é o início de diversas doenças aí, já que é o sistema imunológico que tá protegendo a gente, principalmente câncer, né? O câncer ele se desenvolve quando a célula ela não tem uma reparação adequada durante aquele... tem uma alteração do DNA e ela não é reparada porque o sistema imunológico não está funcionando de forma correta. Então, gente, o que acontece? É um ciclo, né? Declínio da função digestiva, se eu não vou digerir bem, eu vou ter supercrescimento de fungos, bactérias patogênicas, vai gerar desbiose, vai produzir muito mais toxinas, vai gerar alteração desse intestino, maior permeabilidade. Quando eu tenho essa permeabilidade alterada, eu tenho a formação que a gente chama de imunocomplexos, né, que vai gerar mais estresse no nosso sistema imunológico, que vai trazer desequilíbrios hormonais, imunológicos, inflamatórios. E esse desequilíbrio, por eu não estar absorvendo direito, eu não vou produzir células digestivas da forma correta, eu não vou reparar meu intestino, né? E isso vai gerar o declínio da função digestiva e assim por diante. Então, gente, quais são os maiores causadores dessa permeabilidade intestinal alterada? Bactérias, fungos, toxinas, ingestão de álcool, cafeína em excesso, tá? Deficiências nutricionais, agentes químicos nos alimentos processados, por isso que a gente fala industrializados é prejudicial. Alergia alimentar, se você tem uma intolerância a leite ou alguma outra coisa e continua consumindo, você está gerando uma agressão constante nesse intestino. Deficiências enzimáticas por alterar a digestão, às vezes um parto prematuro, introdução precoce na infância
de uso de medicamentos de forma desordenada ou só usar o medicamento como forma de tratamento, né? O que as pessoas querem não querem ter trabalho em mudar hábito alimentar, só querem um remédio mágico para acabar com o que elas têm. E aqui está mostrando que uma dieta, né, como que ela vai trazer essa permeabilidade, né? Então, a baixa ingestão de fibra gera menor peristaltismo, então vou ter aí uma alteração dessa permeabilidade, baixa ingestão de frutas, verduras, alimentos integrais, menor ingestão de fibras, prebióticos, fitoquímicos, né? O álcool vai gerar inflamação da mucosa e aumento da permeabilidade. A mastigação inadequada vai gerar aquela alteração da permeabilidade também que eu já comentei antes. Alérgenos alimentares, né? Vai gerar inflamação e permeabilidade. E, gente, déficit de zinco, né? Vai gerar aí menor produção de ácido gástrico, o que vai diminuir também a produção de enzimas pancreáticas e vai alterar a digestão. Então, algumas doenças hoje, gente, associadas à permeabilidade intestinal alterada, tá? Diabetes, hipertensão, resistência à insulina, autismo, hipotireoidismo, síndrome metabólica, obesidade, esteatose hepática, doença celíaca, depressão, ansiedade, síndrome do ovário policístico, fibromialgia, doenças autoimunes, gente, que está tendo de pessoas doenças autoimunes também, não é brincadeira. Doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, câncer de cólon, constipação, síndrome do intestino irritável, retocolítico, Crohn, né? Disbiose, SIBO, que é supercrescimento bacteriano, tá? Acne, alergias alimentares, urticária, psoríase, dermatites, dores articulares, edema, artrite, disfunção hepática, síndrome da fadiga crônica e fibromialgia. Eu acho que eu repeti algumas coisas aqui. Déficit de atenção, hiperatividade infantil, sensibilidade de substâncias químicas. Gente, tem artigos mostrando que quando você faz modulação intestinal de crianças com o espectro autista, essa criança melhora muito de alguns sintomas do espectro autista, tá? Por causa da melhora da microbiota. Então, eu falei do supercrescimento bacteriano. O que é a SIBO, né? A SIBO é quando eu tenho o aumento de bactérias patogênicas no delgado, no intestino delgado. Lembra que eu falei que ele tem mais proteobactérias? Então, às vezes, a gente tem esse aumento exagerado, né? Qual é a causa disso? Geralmente, a idade avançada, divertículos, pancreatite crônica, fibrose cística, SIDA, deficiência de GA, dispepsia, hipocloridria, acloridria, inibidores de prótons, né, os nossos omeprazóis, gastroparesia, hipotiroidismo, doença celíaca, doença hepática e verticulite. Então, quais são os principais sintomas? Inchaço, distensão abdominal, dor abdominal, diarreia e um que eu esqueci de falar, gente, náusea após alimentar. As pessoas têm muita náusea. Isso é clássico da SIBO, tá? Isso vai gerar, então, síndrome de má absorção, vai ser aquela pessoa que está sempre se sentindo cheia, ela está com dispepsia, ela tem perda ou ganho de peso e sintomas de síndrome do intestino irritável. Então, gente, agora um ponto aqui bem legal é como a gente vai tratar, né, o nosso sistema gastrointestinal. Primeiro ponto, dieta de eliminação. Gente, é retirar tudo aquilo que faz mal. Industrializados, farinhas em geral, leite e derivados, açúcar, corantes, conservantes que entram em alimentos industriais. Gente, o que eu vou comer? Verdura, legumes e fruta. Essa deveria ser o nosso hábito alimentar. Gente, isso para o início de tratamento eu faço isso com meus pacientes, tá? Depois eu vou recolocando, porque eu sei que a pessoa tem que ter vida, tem que comer um hambúrguer, uma pizza de vez em quando. O problema nosso é quando a gente gera o desequilíbrio, é quando a gente peca pelo excesso. Num primeiro momento é isso. Segundo, a gente vai tratar essa permeabilidade intestinal, vai melhorar a função desse estômago. Se eu não trato o estômago, eu não trato o intestino, porque alimento mal digerido gera disbiose. Eu vou tentar otimizar, então, né, a absorção de micronutrientes, eu vou tratar a inflamação, eu vou gerar equilíbrio do microbiota e vou modular o resposta imunológica. Gente, tratar estômago, intestino, essas coisas é meio que em conjunto que a gente já faz. Primeiro eu tenho que observar como que tá a fezes dessa pessoa, tá? Então eu brinco com meus pacientes, é a hora da gente se tornar íntimos. Quando você faz cocô, você faz força, tem dificuldade para evacuar,
sensação de esvaziamento completo ou completo. Como que o cocô sai? Como que é a cara dele? Tem presença de muco? Não tem? Então isso vai me dizer se é falta de... se está tendo um consumo excessivo de carboidratos refinados, se é de leite, porque se a pessoa tem mais diarreia, está muito associada à caseomorfina, que é presente no leite. Então não adianta leite sem lactose. Tem a caseomorfina, que tem a mesma ação opioide aí que medicamentos. Se eu tenho muco, eu estou ingerindo algum alimento que está gerando intolerância, odor fétido, está tendo má digestão, principalmente de proteína, aumento do trânsito intestinal, com sangue, pode ser hemorroida. Então, a gente tem que ver se é uma hemorroida ou não. Dependendo se a gente tem sangue, manda para o médico. Tem que ser, porque pode ser alguma outra doença inflamatória, tá? E esverdeada tá nessa produção e conversão de bile, né? Excesso às vezes de clorofila. E claro, tem a ver ali com a questão da você não tá... síntese de sais biliares não tá legal. Gente, exame físico também é muito importante fazer nesses pacientes. Que eu pego, olha, essa saburra lingual, gente, é fungo na língua. Isso aqui é meio amarelada, tá? Então, saburra lingual amarela, ela tá associada à alteração de fígado. Toxinas, excesso de toxinas em fígado. E quando ela é branca, ela tá associada a trato gastrointestinal e resistência à insulina. Outra coisa que a gente pega muito em pacientes mesmo não obesos, acantose nigricans. Isso aqui não é falta de tomar banho não, tá? De limpar. É resistência à insulina. É pegar isso que a gente pedir exame de sangue de insulina, batata. Médicos não pedem. E aí quando eu peço, eu falo, eu acho que você tem isso. Quando vem uma insulina de 17, 18, 15. E aí gera esse escurecimento. E lembra que isso está tudo associado à alteração de intestino que a gente já comentou? Afta recorrente, alteração de estômago. Tanto para ter excesso de ácido como hipercloridria ou hipocloridria. Temos a questão da queratose pilar. Eu tenho isso aqui, ó. Queratose pilar. Provável sensibilidade ao glúten. Então, pessoas que têm isso aqui em braço, pode desconfiar de glúten. E quando você faz uma retirada momentânea, isso melhora. E quando você gera recuperação da microbiota, isso aqui não volta a ficar do jeito que era antes. É aquilo que eu falo. É uma dieta de exclusão, mas depois a gente recoloca. E aquilo, se a pessoa come todo dia, a gente vai limitar a quantidade, a frequência e o tipo de farinha que ela vai estar comendo. E temos, gente, aquele exame também que a gente faz, é para ver se a pessoa tem síndrome de Cush. É like Cush, geralmente, não é a síndrome propriamente dita. São pessoas que têm a face lunar, a corcunda, parece aquela corcunda de boi, né? Aqui, ó, no pescoço. Gente, depois que eu descobri isso, todo mundo que eu vejo andando na rua e que eu vejo essa corcunda atrás, nossa, ela tem alteração de cortisol. São pessoas extremamente estressadas ou que fizeram uso de muito de corticoide por causa de alguma doença autoimune ou alguma outra doença, tá? Então, são pessoas que têm essa alteração aqui, ó. Gera alteração desses glicocorticoides, né? E aí tem aumento de colesterol, não, aumento de cortisol e vai fazer, gente, esse acúmulo de gordura no pescoço que ninguém deveria ter. É feio, chato. E tem essa face lunar, e tem um ombro caído. Isso aqui do ombro da pessoa, ela tem uma queda maior. Ela não é tão retinha, ela cai mais. Tem outras alterações que vai trazendo também. Isso tudo, gente, alterado também a questão do intestino. E, claro, uma pessoa que vive constantemente estressada. Aumento de cortisol em corrente sanguínea inflama intestino, altera padrão intestinal, mais desbiose, mais permeabilidade intestinal. Por isso que é importante a gente também olhar o paciente, tá? E aí, o que a gente faz? A gente faz um programa dos 6 R's, que é remover, reparar, recolocar, reinocular, reequilibrar e reavaliar. Ou remover glúten, leite derivado, soja, produtos à base de soja. Rodiziar carne. Eu, pelo menos, meus pacientes, eu retiro por 30 dias carne vermelha. Principalmente aqueles que estão usando omeprazol, tá tendo alteração de estômago. Tudo quanto é tipo de açúcar, eu retiro. Bebida alcoólica.
alimentos industrializados, alimentos consumidos por muito tempo em grande quantidade. Aquela pessoa que fala, eu amo pão, sou eu, tá, gente? Amo pão. Se eu deixar, a gente, eu como pão demais. Mas aquele negócio, é aquilo que mais a gente come, que a gente mais gosta e mais come, é o que é mais prejudicial, é aquilo que você vai ter que retirar. Então, pra você saber do seu paciente, você pergunta, o que você mais gosta de comer, que você não vive sem? Na hora que falar isso, é isso que a gente vai tirar. A pessoa vai morrer. Mas se você não tira isso, você não consegue tratar a pessoa, tá? E o estresse, gente? Se a pessoa não muda estilo de vida, ela vai continuar estressada, ela vai alterar o corpo como um todo. Então, gente, para me remover, eu uso muito o ômega 3, que eu vou matar bactérias patogênicas. O ômega 3 nessa dosagem mata bactéria patogênica, tá? Biointestino também, desse jeitinho, gente, podem tirar foto aí. E óleo de alho, que eu acho que eu tô um pouco atrasada já. Eu tenho aqui só mais menos de 8 minutos com vocês. Então, eu uso esse combo, eu uso todos eles? Não, eu uso um ou outro, tá? Para matar bactéria patogênica. Então, eu tenho que diminuir a incidência dessas bactérias. Depois, eu vou reparar. A gente já faz isso meio que em conjunto, tá? Eu utilizo muito, então eu tenho uma resposta muito boa com essa tintura para produzir muco de proteção de estômago e intestino. Em questão de pessoa que usa omeprazol. Isso aqui substitui o omeprazol. Às vezes, é claro, eu ponho aí para a pessoa tomar até 4 vezes ao dia, 30, 40 gotas, depende. Se o paciente meu me reclama, parece que eu estou tendo queimação, porque comeu algo que não poderia, eu intensifico até 40 gotas, 4 vezes ao dia. Melhorou, eu diminuo para 3. Continua mantendo, eu diminuo para 2 vezes ao dia, 30 gotas. Isso aqui é lindo. Meus pacientes não querem mais ficar sem essa tintura. Eu tenho que colocar polivitamínico. Glutamina, ela ajuda a reparar o intestino, tá? Aumentar, então, o número aí das células intestinais. Geralmente, a gente oferta 0,08 gramas por quilo de peso. Então, vai variar de 3 a 5 gramas por pessoa, sempre tomar na parte da manhã. E recolocar enzima digestiva. Gente, independente da pessoa, se vai começar um tratamento, ela vai usar enzima digestiva para dar suporte para o corpo, para o estômago trabalhar nesse início. Então, eu uso também esse combinho aqui. E se a pessoa tem H. pylori, eu uso Stomazinc junto, porque o Stomazinc, ela ajuda a inibir uma enzima, que é a urease, que vai inibir o crescimento da H. pylori. E aí eu vou reinocular probiótico, né, gente? Então, o probiótico aí tem que entrar, se mandar manipular no mínimo 10 bilhões de unidades formadoras de colônia. Aqui eu coloquei umas que eu tenho costume, geralmente são 4 tipos de lactobacilos, com 2 tipos de bifidobacterium. Vocês podem variar. Eu não gosto de entrar no início com lactobacilos... esse lactis... É o lactis, se eu não me engano, que ele fermenta muito, tá? Então, gente, também não é todo paciente que tolera probiótico no primeiro momento. Ainda mais quem tem síndrome de intestino irritável. Tem cibo, então, não é para entrar com probiótico. Cibo é só depois, primeiro você vai tratar muito com ômega 3, biointestino, óleo de orégano. Óleo de orégano, gente, eu uso muito com meus pacientes para matar bactérias. E óleo de alho. Então, a gente pode tanto mandar manipular, para manipular tem que ser pelo menos 10. E aqui eu brinco com os tipos, eu dou 2 meses desse tipo, depois eu mudo os tipos de lactobacilos de bifidо. Lembrando que a gente tem o importante é a gente dar uma diversidade de bactérias probióticas maiores, já que a gente tem uma colonização aí bem diversificada. Ou você pode comprar pronto, Probiotop, 2020, Simforte, Blister. Tem marcas também importadas da Nau, que são muito boas, que aí vocês podem estar comprando. E reinoculando, às vezes, fibras, inulina, goma casca purificada, que não fermenta, a goma casca purificada, psyllium. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, que não é todo mundo que tolera fibras, então podem fermentar muito. Então é aquilo, gente, é colocar e observar como seu paciente vai comportar. Quantos pacientes eu já coloquei probiótico, eu tive que retirar porque não suportou? Fermentou demais, só com probiótico. O que eu faço? Teve uma outra que eu não consigo entrar, porque é muita coisa que tá para falar, muita informação.
é fazer ele matar as bactérias no chá. Faz um chá de espinheira santa, abre a cápsula, vai matar a bactéria, isso vai expor mais aquele muramilpeptídeo. Muramilpeptídeo é o que a gente chama de biomamps hoje. Ação anti-inflamatória top. E aí eles fermentam menos, então às vezes toleram melhor. E aí eu mando fazer isso antes de dormir, tá? E aí, gente, a gente sempre vai reavaliar sintomas desse paciente. Como que tá? Diminuiu gases? Como que tá o cocô? Mudou consistência? Mudou coloração? Tá saindo com mais facilidade? Ou não? Então, é em cima disso que a gente vai fazendo, vai modulando de acordo com cada sintoma e eu vou evoluindo na questão aí de suplementos, né? O que eu vou entrar, o que não vou entrar vai muito da sintomatologia de cada paciente, tá? E, claro, gente, basear sempre a nossa alimentação, 70% dela em verdura, legumes e frutas. E o intestino pode levar aí até 1 ano e meio para recuperação total. Então, é um tratamento a longo prazo. Muito obrigada. Espero que eu tenha conseguido passar aí para vocês grande parte aí do que eu aprendi. Espero que vocês tenham conseguido entender como que o intestino nosso é muito importante. Infelizmente, tem muito assunto ainda de intestino. Eu não consegui colocar todos para vocês devido mesmo ao nosso tempo, tá bom? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição. E muito obrigado pelo convite. Foi muito gratificante para mim. Obrigada a você, Teta. Eu tenho 2 perguntas aqui, vou te fazer que o pessoal deixou no chat. Então, primeiro, eles perguntaram assim, mulheres na menopausa com candidíase de repetição, qual é o tipo de probiótico que seria interessante suplementar? Primeiro, candidíase de repetição, tem que retirar farinha branca e açúcar. Retira, primeiro ponto, tá? Porque fermenta e faz crescer mais fungo, então isso aí já é uma síndrome fúngica. Eu entraria aí com óleo de alho para a pessoa tomar durante 30 a 60 dias, o óleo de alho biointestil para ajudar a matar. E o probiótico, gente, não tem um probiótico tanto assim para candidíase, para obesidade, não. É você, tipo aquele que eu passei ali, você pode entrar com aquele tipo de probiótico e ir mudando. Tem que mudar, porque quanto mais diversificar você ofertar maior tipos de lactobacillus e bifidobactérias, melhor vai ser a colonização. Então, não é o tipo de bactéria, sim a quantidade de lactobacillus que você vai estar ofertando para essa pessoa. Mas o importante é retirar açúcar dessa pessoa, colocar carboidrato de baixo índice glicêmico, fazer quase uma dieta mais low carb aí, que a gente sabe que até 40, 45% é uma low carb, e entrar com óleo de alho, óleo de orégano. Gente, vou falar uma coisa que eu faço com minhas pacientes aí, tá? Não é uma coisa que a gente pode passar, não, mas assim, é em off com elas. É pegar óleo de coco, que é antifúngico, abrir cápsula de probiótico, misturar e passar na região, fazer uso tópico. Isso diminui a coceira muito. E também a produção das secreções. É uma dica aí de quem já usou e passa para os pacientes. Não como nutri, como pessoa agora. Ah, legal. Alguém tinha perguntado ali do óleo de orégano, né? O que você achava para tratar, você já respondeu, né? E daí tem mais uma aqui. E só uma coisinha. Rapidinho, se der óleo de orégano, tem que dar cápsula de carvão vegetal. E tem que usar óleo de orégano 30 dias direto e cápsula de vegetal para absorver as toxinas de quando matar esses patógenos, tá? E tem que dar longe das refeições, porque ele pode absorver nutrientes. Então, tem que dar no horário 1 hora antes de qualquer refeição, 1 hora depois de alguma outra refeição. Ah, legal, legal. Daí tem mais uma aqui. Uma professora disse que um chá que ajuda também na substituição do omeprazol é o alecrim. Isso confere? Eu usaria espinheira santa junto, não só o alecrim. Alecrim é maravilhoso também, mas eu faria uma combinação, porque a espinheira santa também ajuda na produção de muco de proteção. E para retirar, tem pessoas que não conseguem retirar o omeprazol de uma hora para outra, vai retirando aos poucos.
Por isso foi a tintura, ela tem um poder, o guaçatonga ajuda também muito, ela tem um poder muito mais forte nessa ação. Mas quem não pode com tintura, né, que vai álcool, é chá 3 vezes, 4 vezes ao dia, pelo menos. E aí mistura hortelã, alecrim e espinheira santa. 1 colher de sopa de cada planta para cada xícara de chá. Tá bom. Aí só mais uma aqui, a última. Perguntaram se você fez o curso de modulação intestinal com o professor Murilo Pereira. Sim, eu aprendi com ele primeiro, eu conheci ele em dia 2/9/2017, não esqueço disso. No curso de funcional pela Valéria Pascoal, que é o instituto, e ele saiu e montou o curso de modulação de intestino. Então, esse curso já está aberto para quem ainda não é formado. Vale muito a pena, gente. Ele sabe muito. Hoje, tudo que eu tenho de conhecimento é devido a ele. E ele tem uma dinâmica maravilhosa. Só pra vocês terem ideia, é um curso que dura aí 4 meses. Imagina o que tem de assunto para se falar, né? Eu dei uma pincelada no que era mais importante. Imagino, nossa, maravilhosa palestra, tem muito assunto mesmo. Acredito que todos ficaram bastante instigados a aprender mais, né? E agradecemos a sua participação, né? A sua exposição. E não sei se a Ana tem alguma coisa a dizer, né? Mas de perguntas, por enquanto, acho que era isso. Obrigada, Vanessa. Se quiser, podem passar o meu contato, né? A Ana, acho que tem o meu contato aí. Podem passar para quem precisar tirar dúvida em relação a qual curso fazer. Porque foi nessa época aí que eu também defini a área que eu queria atuar, sabe? Na minha carreira. Eu posso, né, dar dicas. E também, se tiver dúvidas sobre como tratar intestino, podem me perguntar, me chamar no privado. Vai ser, assim, uma satisfação poder ajudar vocês a entender um pouquinho mais. E a se cuidar também, né, gente? Porque a gente precisa se cuidar. Muito obrigada. Então, acho que é isso. Eu que então. agradeço. Encerrar. Muito obrigada novamente aí. Obrigada, Vanessa. Obrigada a você. Tchau. Olá, o próximo período responsável pela palestrante Aline David, por favor. Isso. Acho que vamos ver se a professora... Bom dia, pessoal. Acho que a professora já está aqui também no chat.